E se for para trabalhar lá fora? Teste de software IAGIO, inglês C1, avançado, é o suficiente ou são mais exigentes? Tá. Ó, que é um teste, tá? Eu tô falando aqui, não é para conseguir emprego ou para ser chamado para entrevista, tá? É diferente. Eu tô falando sobre mudança do processo, mudança da qualidade de um projeto, ou de um time, ou de uma empresa, tá bom? Agora, se você quer, eu moro no Canadá, você quer ser contratado aqui no Canadá, e você quer ser contratado no Brasil, tá? Inclusive, gente, eu quero que vocês lembrem de uma coisa, tá? Eu vou falar isso categoricamente. Os melhores desenvolvedores que eu já trabalhei são brasileiros. Ponto, tá? Eu já trabalhei em várias empresas no Brasil, eu já trabalhei em várias empresas aqui na América do Norte, né? Eu conto a América do Norte porque eu já trabalhei para empresas dos Estados Unidos. E os melhores devs que eu já trabalhei são brasileiros, tá bom? Quero tirar isso da frente. Eu não tô falando que um é melhor que o outro, mas eu quero que a gente não use o famoso patinho feio aí do Brasil, porque o Brasil é muito bom em tecnologia, tá bom? Inclusive, sinceramente, os melhores cursos, melhores vídeos, melhores conteúdos de tecnologia que eu vejo, na minha opinião, são BR, tá? De longe. Tirando isso da frente, é muito importante, Carlos. É muito importante mesmo. A gente não é patinho feio, a gente é bom. A gente é bom, tá? E assim, eu vou falar da competição aqui no Brasil. No Brasil, você tem que, se você quiser começar a trabalhar como QA, você quer começar como júnior, né? No caso estagiário, estagiário é estagiário, normalmente nem experiência, nem vontade de se tornar QA você precisa para se tornar um estagiário. E eu não tô falando que tem qualquer estágio, que tem estágio em qualquer lugar. Porém, quando tem, ele, na minha opinião, tinha que ser assim. Agora vamos falar sobre um júnior. Na minha opinião, um júnior tem que entender teste de software, tem que entender de ágil e como implementar os testes de software no ágil, muito bem, tá? Claro. E tem que saber a automação de teste, tá bom? Tem. Tipo, ponto. É isso. É o mínimo que você tem que ter, tá? Agora, falando sobre trabalhando aqui, no fora. Na minha opinião, é a mesma coisa, ou até menos, tá bom? Até menos, pra você ganhar até bem, tipo, poxa, aqui é a manual lá do meu trampo, eu não sei quanto que ela ganha, mas eu tenho certeza que ela ganha muito melhor do que alguns seniors, tá? Então, tipo, alguns seniors do Brasil, tá? Então, tipo, sei lá, ela deve estar tirando uns 4, 5 conto por mês, alguma coisa assim, eu não faço ideia, tá, gente? Eu só tô chutando. Então, considerando isso, eu acho que dá para entrar aqui fora, até mesmo sem automação. Mas a automação chama muita atenção e você vai conseguir emprego muito mais fácil, tá? E aí, sobre o inglês, eu não sei exatamente qual que é o nível de inglês C1, mas eu vou te explicar o que você tem que saber fazer em inglês. Você precisa saber conversar, entender e escrever. Sem precisar ficar pedindo para repetir. Óbvio, você vai pedir para repetir algumas vezes, eu peço, mas é isso. Você precisa saber se comunicar, cara, em inglês. Só. Você pode falar que nem o João Santana, não tem problema. Inclusive, meu amigo que é líder e foi meu mentorado, ele fala inglês, ele trabalha para uma empresa americana e o inglês dele é de Joel Santana, cara. To the left, to the right. O negócio se comunicou é o importante. Você tem que se comunicar. Não importa o que você. O quão fluente você é. O que importa é que você tem que se comunicar, cara. Você não precisa ficar falando bonitinho, o seu sotaque não importa, tá? E eu falo isso com categoria também, porque eu moro em Toronto. E em Toronto não tem canadense. Então você conversa, ou a pessoa é árabe, ou ele é indiano, ou ele é chinês, ou ele é, sei lá, coreano, japonês, ou ele vai ser qualquer outra etnia. Porque aqui é muito misturado. E, velho, você conversa com pessoa que você não entende absolutamente nada, e o cara tá aqui há 10 anos, e ele tá trampando em qualquer outro lugar, ou até mesmo numa empresa de tecnologia, ou você pode pegar um cara que sabe falar inglês super bem, tipo, que seja super claro e que tenha pouco sotaque, tá? Então, assim, o inglês, o importante é se comunicar, não tenha vergonha, essa é a dica melhor que você pode ganhar. Não tenha vergonha de falar inglês. Ah, mas eu vou errar. Erra com vontade, tá bom? Porque uma hora você vai aprender, cara. E ninguém liga. Quando vem um gringo pro Brasil para falar inglês, quando um gringo ele vem aqui para falar inglês, para falar português, a gente não liga se ele tá falando muito bem ou não, se ele tá falando direitinho, se a gramática dele tá legal. A gente só quer saber o que ele tá pensando. E é assim que é lá, e é assim que é aqui, tá, gente? É só isso. Não, assim, eu vou falar pela minha esposa. Minha esposa, ela
veio pra cá, ela aprendeu inglês em 2 anos, ela conseguiu passar numa faculdade e ela trabalhou aqui com o inglês dela de 2 anos. Ela se esforçou, ela estudou, ela se esforçou, ela se estudou. Mas, cara, não é perfeito. Eu sei inglês a mocota, meu inglês eu cago regra o tempo todo. Eu quebro, eu falo umas coisas toda errada, erro o tempo, não tem problema, os caras só querem te entender. Até porque, por exemplo, meu chefe é francês. O inglês dele também não é perfeito, né? Aqui o Leandro falou, mesma coisa, só que ganha 4 vezes mais. É. É assim, entendam, né, galera? O salário mínimo aqui é $2.000, né? Então, qualquer vaga de QA que você vai arranjar, você não vai ganhar menos de 3, mesmo que seja manual. Aqui o salário mínimo é 2.000, então você ganha mesmo mais do que muito deve até sênior, né? Nesse caso. E, inclusive, galera, uma coisa importante falar, eu vejo muita gente, tá? Eu vejo muita gente falando sobre salário, principalmente que vem falando no TikTok, quanto que ganha. Mas assim, entenda uma coisa, se você é QA e já está trabalhando com automação, né, você já deveria, como júnior, ganhar de 3,5 para cima. Tá? Vai, de 3 para cima. Vamos lá. Eu sei que tem lugar que paga mal, tem mesmo. Fiquem tranquilos, tem muito lugar que paga mal. Mas, se paga mal, o ideal é sair. Tipo assim, ou tentar, né, galgar uma vaga ali dentro. Mais alta, né? Mas, tipo assim, se você tá trabalhando com automação, com testes. E eu não tô querendo zoar ninguém aqui, tá, gente? Eu só tô querendo abrir os olhos de vocês. Um QA Júnior ganha de 3 a 5 mil. Pleno ganha de 6 a 8. E Sênior deveria estar ganhando de 8 para cima. 9 para cima. E eu não tô falando de trabalho remoto. Tá? E assim, Carlos, de novo, aprenda inglês. Se você acha que seu inglês ainda não é suficiente, tá? Talvez você sempre vai achar isso, tá? Primeira coisa, talvez você sempre ache que o seu inglês nunca vai ser o suficiente. Mas ele é. Às vezes ele é mais que suficiente, a maioria das vezes, tá? Pelo menos as pessoas que eu converso, às vezes falam, meu inglês não é tão bom, mas é. E vagas remotas, você ganhando como... Você ganhando mal, como um júnior, com 2 anos de experiência, você vai ganhar 2 contos de dólar, tá bom? Pô, Carlos, de nada. À vontade aí, pode fazer perguntas. E assim, o inglês é muito importante, tá, gente? Foque no inglês. Lennon, foque no inglês. Ellison, foque no inglês. Farias, foque no inglês. Quem tiver aí, foca no inglês. Porque pra achar emprego, assim, óbvio, quando você tá fazendo emprego, trabalhando com empregos remotos, né? É mais concorrência, tem muito mais gente aí pra, entre aspas, né? Talvez não, talvez nem seja tanta concorrência assim. Mas se você sabe bem empregar a qualidade, você sabe automação, você sabe CI/CD, pô, então vamos lá. Você consegue uma vaga remota se você sabe falar inglês. Pra ganhar, sei lá, eu acho que vai ser no mínimo 3 contos se você já estiver trabalhando com automação. Normalmente vaga remota oferece 3 mil.